Bom dia, gente. Vou tentar estar resolvendo aqui com vocês esse outro tipo de exercício, que é um pouco diferente dos últimos dois que a gente viu, só que também trabalha com esse negócio ali da teoria dos conjuntos, ficar trabalhando com os conjuntos e tal. Então, olha como é que é o enunciado dele. Qual o número de inteiros positivos menores ou iguais a 1000, ou seja, valores que vão de 1 até 1000, que são ímpares ou quadrados de inteiros? Generalize a resposta para menores ou iguais a n. É tipo uma segunda. É tipo como se fosse um item A e um item B, certo? Eu vou ir trabalhando com os conjuntos que a gente vai estar nomeando aqui, e ao mesmo tempo eu já vou estar tentando generalizar para n para vocês entenderem qual é que é a lógica por trás de tudo isso, tá bom? É um exercício meio difícil assim de se entender, de se abstrair, só que eu vou tentar ir explicando com calma e eu peço para que vocês prestem bastante atenção e tentem pensar por conta própria também para ver se vocês entendem o que está acontecendo. O que significa serem inteiros positivos menores ou iguais a 1000? Significa que são valores que vão de 1 até 1000. E o que significa eles serem ímpares ou quadrados de inteiros? Se vocês lembrarem, existem alguns macetezinhos que a gente estuda principalmente lá no ensino médio e tal. O ou, ele quer dizer união, e o e quer dizer interseção. Então, se ele estivesse falando os valores que são ímpares e quadrados de inteiros, ele estaria querendo pegar os valores que pertencem tanto ao conjunto dos ímpares quanto ao conjunto dos quadrados de inteiros. Os que pertencem a ambos ao mesmo tempo, os valores são ímpares e quadrados de inteiros. Não é esse caso. Nesse caso, ele pode ser tanto apenas ímpar quanto apenas quadrados de inteiro. E claro, também vão aparecer alguns valores que são ambos, ímpares e quadrados de inteiros. Vamos entender um pouquinho melhor, ó. A gente vai ter que estar trabalhando com alguns conjuntos aqui, então vamos começar. Eu vou nomear de isão o conjunto dos ímpares. Só que não basta eles serem ímpares, né? Então, por quê? Porque eles também têm que ser menores ou iguais a 1000. O que significa eles serem menores ou iguais a 1000 inteiros positivos? Significa que a gente pode falar que isão é o conjunto dos n pertencentes ao conjunto dos 1000 primeiros inteiros positivos. Lembra dessa notação? Significa que esse aqui é o conjunto que vai de 1 até 1000. N tem que pertencer a esse conjunto, mas não basta isso, tal que N é ímpar. Agora sim, a gente tem o primeiro conjunto com o qual a gente vai estar trabalhando. E daí eu vou chamar de quesão o outro conjunto, que novamente, N tem que pertencer aos valores que vão de 1 até 1000. Então, é o conjunto dos N que pertencem aos 1000 primeiros inteiros positivos. Só que não basta isso, tal que N é quadrado de um inteiro. Aqui, ó, só para vocês entenderem, o que é ser quadrado de um inteiro? Significa que se você pegar algum valor inteiro e elevar ao quadrado, você vai chegar nesse valor n. Então, por exemplo, se n é 121, 121 é 11 ao quadrado. Então, 121 é o quadrado de um inteiro. Que inteiro? 11. Deu para entender? O que a gente vai estar querendo fazer aqui agora é pegar o tamanho do conjunto união de isão com quesão. Por quê? Daí a gente vai estar pegando os valores que são, obviamente, entre 1 e 1000, porque tanto o conjunto isão quanto o conjunto quesão trabalham apenas com valores que vão de 1 até 1000, e que são ímpares ou quadrados de inteiros. Pode haver o caso de que eles sejam ambos. E a gente vai tomar um cuidado também para que esses valores que são tanto ímpares quanto quadrados de inteiros não sejam contabilizados duas vezes. Vamos ver. Qual é que é a formulazinha para o tamanho de uma união? Vocês lembram? É o tamanho do primeiro conjunto mais o tamanho do segundo conjunto menos a interseção dos dois conjuntos. Por que menos essa interseção? Novamente pensando no valor 121, por exemplo. Ao mesmo tempo que 121 pertence ao intervalo que vai de 1 até 1000, né? Pertence a esse conjunto dos 1000 primeiros inteiros positivos, certo? Mas percebam, ao mesmo tempo que 121 é ímpar, 121 é quadrado de inteiro. Então ele vai estar presente nesses dois conjuntos. Então quando a gente for fazer
se a gente fosse fazer o tamanho da união dos dois conjuntos e não tirasse a interseção, ou seja, aquilo que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, a gente estaria contabilizando o 121, por exemplo, mas existem vários outros valores que também acontece isso, duas vezes. Por quê? Porque o 121 está presente nesse conjunto dos valores ímpares e está presente nesse conjunto dos valores quadrados de inteiros. A gente não pode contabilizar eles duas vezes, né? Por isso que a gente vai estar contabilizando ele uma vez. Na verdade, aqui a gente vai estar contabilizando duas vezes, mas daí a gente vai tirar todos os valores que aparecem mais de uma vez, né? Que são aqueles que estão presentes em ambos os conjuntos. Deu para entender mais ou menos qual é que é a ideia? Então ficou muito simples, né? Para a gente saber o número de inteiros positivos menores ou iguais a 1000 que são ímpares ou quadrados de inteiros, basta a gente descobrir qual é o valor, qual é a cardinalidade do conjunto dos ímpares de 1 a 1000, qual é a cardinalidade do conjunto dos quadrados de inteiros de 1 a 1000, e qual é a cardinalidade do conjunto dos quadrados de inteiros ímpares de 1 a 1000. Deu para entender mais ou menos? Então vamos começar aqui. Qual que é o tamanho de isão? Eu gostaria que vocês prestassem atenção em uma coisa. O que ele está perguntando é quantos valores entre 1 e 1000 são ímpares? Vocês concordam que entre 1 e qualquer valor, metade desses valores são ímpares e metade desses valores são pares? Por exemplo, de 1 até 1000, 500 valores vão ser ímpares e 500 valores vão ser pares. Certo? Então o que a gente vai estar fazendo? Pensando aqui no nosso nzinho que a gente vai generalizar, a gente pode afirmar que o tamanho dos números ímpares vai ser... O tamanho do conjunto dos números ímpares vai ser o tamanho do conjunto original, que no caso seria n, divididos por 2. Só que aí tem um problema que a gente tem que tomar cuidado, né? Qual é esse problema? Muito simples. E se n não for par? E se a divisão de n por 2 der um número quebrado? Por exemplo, a gente está tratando dos valores que vão de 1 até 1001. Se a gente pegar 1001 e dividir por 2, vai dar 500,5. Isso aí significa que 500,5 valores são pares e 500,5 valores são ímpares? Óbvio que não. O que vocês têm que prestar atenção é, como a gente sempre está iniciando com um ímpar, significa que sempre que der essa disparidade, digamos assim, é porque tem um ímpar a mais ali dentro do conjunto. Então, por exemplo, pensa no conjunto vazio. Adicionamos o 1. Quantos valores ímpares tem? 1. Pares? 0. Adicionamos o 2. Agora tem um ímpar e um par. Adicionamos o 3. Agora tem dois ímpares e um par. Sempre que houver disparidade é porque ele adicionou um ímpar a mais. Isso por quê? Porque ele sempre inicia com um ímpar, já que é o conjunto que vai de 1 até n. Certo? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a gente vai pegar essa divisão por 2 e pegar o teto dela. Por quê? Porque se der um valor quebrado, é porque tem um ímpar a mais. Então a gente vai arredondar para cima esse valor quebrado. No caso do 1 até 1001, vai ser 1001 dividido por 2, que vai ser 500,5. Então tem 501 valores ímpares e 500 valores pares. Deu para entender? Nesse nosso caso aqui, claro, o tamanho do conjunto dos n primeiros inteiros positivos é obviamente n. Então isso aqui pode ser visto como simplesmente n sobre 2, teto de n sobre 2. Como a gente está trabalhando com os 1000 primeiros valores inteiros positivos, então é o teto de 1000 sobre 2, nesse nosso caso em específico. Que é 500, nesse caso fechado, não é? E o tamanho de quezão agora? Tamanho de quezão vai dar uma complicada, tá bom, gente? Mas eu vou pensar aqui junto com vocês, vamos tentando entender, tá bom? O tamanho de quezão é o tamanho do conjunto dos n pertencentes aos 1000 primeiros inteiros positivos, onde n é quadrado de um inteiro. Como é que a gente pode pensar... Vamos pensar aqui. Como é que a gente pode pensar numa maneira de enumerar quais são os valores de 1 a 1000 que são quadrados de inteiros? Tem como a gente fazer uma bijeção, digamos assim, com um conjunto que simplesmente numera quais são esses valores. Por quê? Porque se a gente pegar uma enumeração e ir elevando os valores ao quadrado, a gente pode ir vendo quais são menores ou iguais a 1000. Então, se a gente vê... seria como se eu pensasse assim, Vou pegar uma outra folha aqui para tentar dar uma ajudada, porque não é fácil essa lógica desse exercício, tá?
Mas olha, digamos que eu tenho um conjunto aqui, que é um conjunto onde a gente vai começar a numerar. Eu vou chamar esse conjunto de nzão de numeração, tá? De enumeração, né? Devia ser. Mas enfim. Então aqui, ó, vamos ter o valor 1, por exemplo. Vai ser uma contagem. Só que percebam, se a gente pegar 1 ao quadrado, é 1, não é verdade? E se a gente pegar 2? 2 ao quadrado é 4. Tá bom, vamos avançar um pouco. Pegamos 10. 10 ao quadrado é 100. O que que a gente está vendo daí? A gente está vendo que 100 é quadrado de um inteiro, ao mesmo tempo é menor ou igual a 1000. Então a gente sabe que existem, pelo menos, aqui observando só o 10, pelo menos 10 valores que são quadrados de inteiros. Por quê? Porque 10 ao quadrado vai ser quadrado de inteiro menor ou igual a 1000, 9 ao quadrado vai ser também 8 ao quadrado, 7 ao quadrado, 6 ao quadrado, 5 ao quadrado. Vamos continuar. 20. 20 ao quadrado é 400. É quadrado de um inteiro e é menor ou igual a 1000. O que que a gente percebe então? Que existem pelo menos 20 valores, observando até aqui, pelo menos 20 valores que são quadrados de inteiros e menores ou iguais a 1000. Quais são esses valores? 20 ao quadrado, 19 ao quadrado, 18 ao quadrado. Todos os valores que estiverem abaixo de 20, elevados ao quadrado, com certeza vão dar valores menores ou iguais a 1000, né? Já que a gente viu que 20 dá menor ou igual a 1000. No caso, a gente vai continuar, vamos até 30, por exemplo, 30 ao quadrado, 900. Então, a gente sabe que existem pelo menos 30 valores, que no caso são 30 ao quadrado, 29 ao quadrado, 28 ao quadrado, que são quadrados de inteiros e que são menores ou iguais a 1000. O que a gente está querendo ver é qual é que é o máximo entre o conjunto dos n, entre o conjunto dos n pertencente aos inteiros, eu posso falar, por exemplo, tal que n ao quadrado seria melhor o conjunto dos naturais, né? Mas enfim, ó. A gente está querendo ver qual é que é o máximo n, tal que n ao quadrado seja menor ou igual a 1000. Vocês entendem por quê? Porque se a gente souber qual é que é o maior valor que elevado ao quadrado é menor ou igual a 1000, a gente sabe que todos os valores abaixo dele até 1, caindo até 1, decaindo até 1, são também quadrados de inteiros, quando elevado ao quadrado, que são menores ou iguais a 1000. Deu para entender mais ou menos qual é que é a situação? Aqui, no caso, a gente pode mudar esse n para ficar mais fácil de fazer as contas. A gente vai tirar esse quadrado de cima dele, simplesmente fazendo n ser menor ou igual a 100, não, a raiz de 1000, né? A raiz de 1000. E qual é que é o maior valor de n que é menor ou igual a raiz de 1000? Lembra do, das disciplinas passadas, das matérias passadas, né? Ali de matemática discreta, dos conteúdos passados, melhor dizendo? A gente viu que o máximo de um determinado valor que é menor ou igual a x, por exemplo, é piso de x. Nesse caso, qual é que é o maior n que é menor ou igual a raiz de 1000? Sendo que n pertence aos inteiros ou n pertence aos naturais, tanto faz. Tanto faz não, melhor n pertence aos naturais, vou mudar aqui. Porque a gente não quer n's negativos, né? Então, qual é que é o maior n pertencente aos naturais, tal que n seja menor ou igual a raiz de 1000? É igual ao piso da raiz de 1000. Piso da raiz de 1000. Esse é o n que a gente quer encontrar. E daí existe uma bijeção, digamos assim, entre o conjunto Qzão e o conjunto dos n, que a gente vai encontrar aqui, primeiros inteiros positivos, justamente pelo que a gente acabou de ver por aqui. Então, olha, vamos simplesmente encontrar esse valor e daí eu vou tentar demonstrar para vocês um pouco melhor. Perdão, bati na câmera. O ponto é, qual é que é a raiz de 1000? Vamos pensar isso. 30 ao quadrado dá 900. 31 ao quadrado vai dar... Vou fazer aqui, ó, para ficar mais bonitinho. 31 ao quadrado vai ser 31 vezes 30, que é 31 vezes 3, 93, vezes 10, 930, mais 31, 961. 31 ao quadrado, então, se a minha conta estiver certa, é 961. 32 ao quadrado é ainda mais fácil de fazer, né? Por quê? Porque 32 é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 ao quadrado é 2 elevado a 10, que é 1024. Então, percebam, o que eu estou falando aqui é... A gente descobriu que a raiz de 961 é 31. A raiz de 1024 é 32. Então, a raiz de 1000 está entre 31 e 32. Deu para entender? Então, qual é que é o piso da raiz de 1000? Se a raiz de 1000 está entre 31 e 32, o piso da raiz de 1000 é 31 com certeza.
Percebam, se a gente voltar aqui, o que a gente vai perceber? Nesse nosso conjunto das numerações, da contagem que a gente está fazendo, é como se a gente fosse até 31, então. Então esse aqui é o conjunto dos 31 primeiros inteiros positivos. 31 ao quadrado, 961. A gente sabe que todos os valores abaixo do 31, quando elevados ao quadrado, também vão dar quadrados de inteiros que são menores ou iguais a 1000. Então é como se existisse uma bijeção entre o nosso conjunto do Qzão e esse nosso conjunto das numerações que a gente está fazendo aqui, certo? Então o tamanho de Qzão vai ser igual ao tamanho de Nzão, que é o tamanho do conjunto dos 31 primeiros valores inteiros positivos. Então o tamanho de Qzão nada mais é do que 31. Deu para entender mais ou menos o que a gente fez, gente? Eu sei que é confuso, mas basicamente a gente só pensou assim, ó. Se eu descobrir qual é que é o maior n que elevado ao quadrado seja menor ou igual a 1000, a gente descobriu que é 31, fazendo algumas operações, a gente sabe que todos os valores abaixo dele, abaixo desse daqui, quando elevado de 1 até ele, quando elevados ao quadrado, vão ser também quadrados de inteiros, obviamente, e menores ou iguais a 1000, porque esse daqui é o maior valor possível que elevado ao quadrado é menor ou igual a 1000. Então 30 ao quadrado também vai ser menor ou igual a 1000, e também vai ser o quadrado de um inteiro. 29 ao quadrado também vai ser quadrado de um inteiro e também vai ser menor ou igual a 1000. Existem 31 valores entre 1 a 1000 que são quadrados de inteiros. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? É um negócio complicado, né? Qualquer coisa, tirem dúvida lá na Telegram, mas eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia, né? Não é um negócio fácil, não. Mas tudo bem, ó, a gente descobriu então o tamanho de Zão, a gente descobriu o tamanho de Qzão, a gente ainda por cima deu uma generalizada. Por quê? Porque a gente viu que o tamanho do conjunto dos ímpares vai ser sempre o teto de n sobre 2, e o tamanho do conjunto dos quadrados de inteiros menores ou iguais a um determinado n vai ser sempre piso de raiz de n, não é verdade? Aqui eu não. Era melhor eu não ter usado esse nzinho para depois generalizar para nzinho, né? Agora eu vou ter que generalizar para outra letrinha, né? Para não ficar muito confuso. Mas o ponto é, vai ser sempre o piso da raiz do valor que você está querendo ver limitante. E quem que é então o tamanho da interseção de ambos? Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Agora a gente está querendo ver quem. Quem são os valores que são ao mesmo tempo ímpares e quadrados de inteiros, mas claro, sendo menores ou iguais a 1000. A gente sabe que os valores ímpares vai ser sempre o teto de n, que é o nosso limitante, sobre 2. Só que dessa vez o nosso limitante não é os valores que vão de 1 até 1000, é os valores que vão de 1 até 31. Por quê? Porque a gente está vendo só o conjunto dos valores que são quadrados de inteiros. Quem são os valores que são quadrados de inteiros? A gente poderia colocar, inclusive, ao mesmo tempo que a gente poderia simplesmente colocar 31, a gente pode colocar piso de raiz de 1000, que é justamente o que a gente viu, que são os valores que são quadrados de inteiros e que são menores ou iguais a 1000. É a quantidade dos valores que são quadrados de inteiros e menores ou iguais a 1000. É piso da raiz de 1000. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o teto. Piso da raiz de 1000 a gente já viu que deu 31 divididos por 2. 31 divididos por 2 vai dar 15,5. Só que o teto de 15,5 é igual a 16. Tudo bem, gente? A gente só uniu o que a gente tinha visto até agora, tá? Quais são os valores que são ímpares e quadrados de inteiros? Bom, os valores são quadrados de inteiros de 1 até 1000, a gente sabe que é o piso da raiz de 1000. E a gente sabe que o teto da metade desses valores vão ser ímpares. Então pronto, unimos tudo isso, deu 16. A gente sabe então que o tamanho do conjunto dos valores que são ímpares ou quadrados de inteiros e que são menores ou iguais a 1000, ou seja, o tamanho de I união Q, é o tamanho de I, que é 500, que no final das contas são que é o quê? A quantidade de valores que são menores ou iguais a 1000 e que são ímpares. Mais o tamanho de Qzão, que no final é o quê? A quantidade de valores que são quadrados de inteiros e menores ou iguais a 1000, 31. Menos aqueles valores que foram contabilizados duas vezes por serem tanto ímpares quanto quadrados de inteiros, e obviamente menores ou iguais a 1000. São 16 valores. Isso aqui vai dar o quê? I união Qzão vai dar 500 mais 31 menos 16, 515. Então existem o tamanho do conjunto dos valores menores ou iguais a 1000
inteiros positivos que são ímpares ou quadrados de inteiros é 515. E daí, só generalizando aqui por fim, com tudo que a gente já fez, o tamanho dessa união vai ser o tamanho dos valores que são ímpares, que a gente já viu que é o teto indo de 1 até n, vai ser o teto de n sobre 2, mais o tamanho dos valores que são quadrados de inteiros, que como a gente acabou de ver é o piso da raiz de n, certo? Menos a interseção de ambos, que daí vai ser o teto do piso da raiz de n sobre 2. É um exercício meio difícil, vocês têm que pensar bastante a respeito, tá bom? Mas dá uma... Revisa a aula aí, qualquer coisa e tal. Ou cola na monitoria, pergunta no Telegram. Tirem as suas dúvidas, tá bom, gente? Não é um exercício fácil, é um dos mais difíceis aqui, provavelmente. Os outros vão facilitar um pouco.